Caro Presidente da Direção-Geral da Associação Académica, Daniel Azanha, caro, até há uns minutos, Presidente da Direção-Geral da Associação Académica, Alexandre Amado, enfim, e todos os outros estudantes, os novos membros, os anteriores membros da Direção-Geral, aos anteriores um agradecimento pelo trabalho, aos novos um desejo de que o trabalho seja ainda mais profícuo, o que é uma exigência, enfim, um patamar elevado do que a anterior direção, e, enfim, saudar todos os presentes, diretores de faculdades, enfim, os familiares dos que tomaram posse, membros do Conselho Geral, do Senado, enfim, todos os presentes. Esta é para mim, como, enfim, todos sabem, a última vez que estarei aqui nesta cerimónia, nesta condição, naturalmente. E por isso permitam-me aqui muito rapidamente lembrar os presidentes da Direção-Geral com os quais tive a oportunidade de trabalhar e sempre de forma muito construtiva. Começando pelo Eduardo Melo, já há uns anos, o Ricardo Morgado, o Bruno Matias, o Zé Dias, o Alexandre Amado, enfim, e mais recentemente, enfim, o Daniel Azanha, com o qual terei aqui uma pequena oportunidade ainda de trabalhar, mas que seguramente será bem aproveitada. Aquilo que eu gostava de realçar, muito sucintamente, destes anos, foi o trabalho sempre construtivo, em diálogo profundo, intenso e produtivo com as sucessivas direções gerais e, em particular, com os respectivos presidentes. O trabalho muito construtivo, com resultados efetivos, que houve nomeadamente agora no último mandato, mas que também houve nos anteriores, acho que ilustra melhor do que as palavras que eu aqui possa proferir essa forma construtiva de trabalhar, porque na realidade estamos todos a trabalhar para uma melhor Universidade de Coimbra. E a Universidade de Coimbra é aquela que obviamente consegue oferecer as melhores condições de aprendizagem para os seus estudantes e essas condições de aprendizagem são válidas quer naquilo que são os seus currícula estritos, os seus cursos, mas também em todas as outras atividades absolutamente protagonizadas pela Associação Académica que os estudantes em Coimbra encontram e que fazem parte absolutamente central do seu processo formativo. Não posso, como também aqui já foi referido, deixar de mencionar os Jogos Europeus Universitários, que foi um ponto absolutamente ímpar dessa colaboração. Os Jogos não teriam sido possíveis sem esta colaboração fortíssima entre a Universidade e a Associação Académica. Aliás, é importante até que se perceba que os Jogos não teriam sido possíveis sem a constância da posição ao longo de tantas direções gerais da parte da Associação Académica, enfim, desde os primeiros tempos, com o Eduardo Melo, como já referi, até agora ao Alexandre Amado e o Daniel, que também já aqui mencionou, porque de facto o trabalho e a oportunidade e o desafio não acabou com os Jogos Europeus Universitários, pelo contrário, mantém-se plenamente nesse objetivo absolutamente partilhado de conseguir que haja um número crescente de membros da comunidade universitária, estudantes em primeiro lugar, mas não apenas estudantes, que tenham uma atividade física regular, uns mais, enfim, com maior desempenho, outros de uma forma um bocadinho mais próxima da diversão, mas também o desporto e a atividade física, se não for um prazer, não funciona, nunca pode ser uma obrigação. E, portanto, esse desafio foi-nos deixado com muita intensidade pelos Jogos Europeus Universitários e, repito, é um bom símbolo daquilo que tem que ser o trabalho conjunto entre a Universidade e a Associação Académica. Às vezes brincamos um pouco com a diferença de idade, não é? Portanto, os 131 anos da Associação Académica, os 728 da Universidade. Na realidade, enfim, nem preciso de recuar aos tempos em que o reitor era estudante, que há muitos que nem têm noção disso, mas o reitor durante muito tempo era eleito dentre os estudantes, por multiplicidade de razões e, enfim, obviamente com formas de intervir que variaram muito ao longo dos tempos, dentro deste processo adaptativo que a Universidade de Coimbra sempre conheceu, mas, apesar dessa diferença de idade, como eu ia dizer, nos tempos atuais podemos seguramente dizer que uma não se compreende sem a outra. A universidade não se compreende sem a associação académica, seria uma coisa muito pobre,
E a Associação Académica está, obviamente, por definição, indelevelmente ligada à universidade. E, portanto, quando nós trabalhamos em conjunto no sentido de melhorar o funcionamento da universidade nos seus aspectos mais diversos, não estamos mais do que a cumprir a missão profunda, a necessidade profunda que a instituição tem de adaptar-se aos tempos, saber responder, e obviamente não é por acaso que a universidade tem nos estudantes a sua razão de ser inicial e principal. Não quero prolongar muito mais, quero apenas deixar aqui para todos o testemunho do privilégio enorme que foi para mim, ao exercer estas funções, poder estar em diálogo tão contínuo, tão profundo, em construção conjunta, tão repetida, tão retomada e sempre eficaz com a Associação Académica de Coimbra e com os seus presidentes. Acho que quando nós encontramos esta forma de puxarmos todos para o mesmo lado, pois vamos muito longe e fazemos coisas que muitos pensariam que seriam impossíveis. Enfim, e também, como o Daniel aqui já mencionou, os Jogos Europeus Universitários são um bom exemplo de algo que ninguém pensou, que de facto, ou poucos pensavam no início, a não ser os que estavam na origem da ideia, que fosse sequer realizável algo como acabou por acontecer. E por isso eu quero, essencialmente, desejar aos novos órgãos da Associação Académica de Coimbra os maiores sucessos no trabalho e, da minha parte, embora já durante um período curto, mas estou absolutamente convencido, qualquer que seja o próximo reitor, que da parte do reitor poderão contar sempre com esse mesmo empenho que nós conseguimos ter ao longo destes últimos anos na construção de uma universidade melhor para os estudantes em primeiro lugar, mas melhor para toda a comunidade, a cidade e o país, porque de facto a importância, a relevância e a responsabilidade da universidade é algo que ultrapassa muito aqueles que aqui estão diretamente dentro, é algo que responde perante o país inteiro e perante o mundo. Por isso, as maiores felicidades e os maiores sucessos neste desafio que hoje começa para todos vós e que, estou certo, daqui a um ano estarão aqui sempre com uma pequena mágoa, porque nunca se consegue concretizar tudo, mas também com muito orgulho naquilo que, estou certo, vão conseguir concretizar ao longo deste ano. E por isso, muitos parabéns e os maiores sucessos. Sejam bem-vindos ao TVC. Estudantes Para estudantes. TVC.